Sejam muito bem-vindos a mais um programa Trícia Tadros. Vamos falar um pouco sobre a nossa memória, sobre as casas e as memórias da nossa cidade? Hoje eu entrevisto a pesquisadora Lauriane Teixeira, que recentemente lançou pela editora Valer Casas e Memória. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Lauriane. Uma pauta que super nos interessa. Quando nós vimos o lançamento, corremos para chamá-la, para convidá-la a nos conceder essa entrevista, porque o nosso público gosta demais da nossa história, tem amor à nossa terra. Conta um pouquinho da tua história antes de falar da nossa. Tudo bem. Trícia, primeiramente eu gostaria, de agradecer, dizer boa noite a todos os telespectadores, quem nos acompanha hoje e os que lhe acompanham, na sua trajetória. E agradecer primeiramente a oportunidade também, de estar aqui, não só pelo convite, mas a oportunidade de estar divulgando um trabalho importante para a cidade de Manaus, que é isso que a gente... Nós é que agradecemos pelo resgate da nossa memória e pela sua presença aqui, que o nosso público ama a história. Muito obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu sou professora, pesquisadora, sou formada em licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, fiz um mestrado também interdisciplinar em Ciências Humanas, o mestrado da Universidade do Estado do Amazonas também, e atualmente eu estou cursando doutorado pelo programa de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas atualmente em Manaus, mas especificamente em Antropologia. E o livro, ele na verdade ele é resultado, ele é a dissertação da dissertação de mestrado, então eu defendi a minha dissertação em fevereiro de 2023 e logo em seguida, através de uma amiga que informou que havia um edital, uma novidade também pela editora Valer, um edital da editora Valer para publicação sem custos para os autores. Olha, que maravilha! Não só aqui, não só localmente, não só em Manaus, no nosso estado, mas nacionalmente. Então, não havia nenhuma restrição em relação ao gênero, então isso também é muito importante, Eu acredito que a editora Valer também foi muito assertiva nesse tipo de projeto, Parabéns à editora Valer, nosso agradecimento enquanto amazonense, enquanto amante da nossa história, por resgatar, as nossas memórias e dar oportunidade desse livro ficar à disposição de qualquer leitor que queira. Além do espaço agradabilíssimo que agora é a Valer Teatro, É verdade, exatamente. Nós gravamos recentemente no lançamento de um livro, nós gravamos uma entrevista com o autor, fomos super bem recebidos no espaço. Maravilha. Então, a gente tem que valorizar as empresas que nos valorizam enquanto cidadãos, Exatamente. E tendo, é claro que quando eu referencio a editora Valer não só pela oportunidade, de ter sido contemplada, porque esse concurso, ele não havia, até o momento, ele não havia sido batizado. Então, era um concurso de publicação sem custos para o autor. Então, foram 20 selecionados, todos os selecionados foram 20 selecionados e atualmente, esse concurso, ele recebeu o nome, foi batizado como Frauta de Barro. Então, não só eu, como os outros 19 concorrentes que também foram selecionados, foram os selecionados e premiados desse concurso Frauta de Barro. Então, a premiação foi justamente a publicação da obra, E no caso da minha dissertação de mestrado, Que bacana. Então, vamos falar sobre Casas e Memória? Vamos falar sobre Casas de Memória. O que o nosso leitor pode encontrar nesse seu livro, Casas de Memória? Me empresta aqui para não cansar teu bracinho. Bom, Trícia, Casas de Memória é um estudo especificamente de 3 edificações. Quando nós vemos o título Casas de Memória, apesar de ele
ele remeter a estudo de edificações residenciais no Centro Histórico de Manaus, mas especificamente eu quis analisar, né, me propus a analisar 3 edificações localizadas no Centro Histórico de Manaus. Então, essa análise, ela parte não só dessas características arquitetônicas dessas edificações, né, e do período da sua construção, que foram os critérios que eu busquei, que eu selecionei, né, para fazer análise dessas edificações, porque elas são datadas e foram construídas no mesmo período, e elas também, o diferencial dessas edificações é porque elas foram construídas já com a finalidade de atender a necessidade de moradia, e elas permanecem com essa mesma característica, né? Essas edificações, os proprietários iniciais, que eram estrangeiros aqui na cidade de Manaus, né? Claro, eles já efetuaram a compra, e no livro eu trago essas informações como que esses proprietários atuais adquiriram essas edificações, né? Então vamos falar um pouquinho da primeira edificação? Sim. A primeira edificação qual seria? Bom, a primeira edificação é do advogado Augusto Mendonça, que fica localizada na Avenida Joaquim Nabuco, né, próximo ali ao Hospital Samel. É uma edificação também datada do início do século XX, 1910, 1914, né? Essa edificação, até curioso que o Augusto, na entrevista, né, que ele forneceu, por isso que são casas e memórias, porque são narrativas, são memórias, vivências desses proprietários, né, que enriqueceram a obra, inclusive. Então, Augusto, ele disse que essa edificação, que foi do desembargador, avô dele, né, Stanislau Mendonça também, ele comprou a edificação por meio de uma rifa. Por quê? Olha, temos memórias aí também. Sim, é muito curioso o caso, né? Porque essa edificação, segundo a documentação, né, da família do Augusto Mendonça, essa edificação pertencia a um médico alemão. E naquele período, né, que já estávamos ali no processo já de possível declínio na produção gomífera, né, a maioria daqueles investidores, né, estrangeiros, eles buscaram regressar para o seu país de origem, né? E dizendo, né, através da narrativa do Augusto, que o avô dele informou que foi através dessa medida repentina de que o proprietário queria regressar para o seu país e por meio de rifa como uma coisa muito mais prática, né? Muito mais rápida, Muito mais rápida. Talvez ele tivesse tentado vender e a data da viagem fosse se aproximando. Isso. E ele fez uma coisa que talvez não lhe foi muito estranho atualmente, Sim. mas talvez na época fosse a solução que ele encontrou para venda muito rápida, né? Isso. Desse imóvel. E exatamente é similar às demais histórias, né? As demais histórias também são tem o mesmo desenrolar, né? Então o que ele fez, ele vendeu provavelmente um número elevado de bilhetes no valor muito abaixo do valor de uma edificação, Sim, do valor de um prédio. E as pessoas que compraram, elas ganhariam, se contempladas, né, um bem de um valor muito grande, que é uma edificação na Avenida Joaquim Nabuco, que era a região de grandes casarões na época, né? Sim. E conta mais o que ele se recorda com relação a isso. O avô foi vitorioso, foi contemplado com o resultado dessa rifa. Exatamente. Eu acho que é importante também salientar, através dessas narrativas, dessa entrevista, né? É importante trazer porque nessa entrevista ele pôde trazer informações, ele descreveu todas as famílias, as edificações que existiam ali naquele trecho da Joaquim Nabuco, entre a Ramos Ferreira e a Leonardo Malcher. Então, naquele pequeno trecho, ele foi capaz de reconstituir todas as famílias e descrever como é que desenrolava aquelas atividades familiares naquele período, né, da infância do Augusto, e também ele pôde descrever quem eram aquelas famílias, inclusive a família da Marta Falcão, da família, né, que teve uma edificação ali na Joaquim Nabuco, e outras famílias muito importantes, né, e assim, a descrição de uma memória da cidade de Manaus, que isso é importante salientar, né, acho que as pessoas
devem ter essa conexão com isso, né, esse laço afetivo, é justamente porque é uma parte da história não contada pelos documentos oficiais. E é claro que a gente jamais vai desprezar ou ignorar, muito pelo contrário, mas é uma forma de dar um protagonismo para as pessoas, as famílias, sim, né, e essas memórias. Da história oral. Exatamente. Para quem está tentando se localizar, que o Google Maps daqui vai te dizer que esse trecho da Avenida Joaquim Nabuco é o trecho que tem o Hospital Samel, sim, de um lado da rua. Do outro lado da rua é bem aquele trecho que tem a passarela do Hospital Samel. Exatamente. Tá? E você vai ver a Leonardo Malcher passar ali, que você vai encontrar o prédio da antiga Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Finanças, um prédio que está abandonado há muitos anos. Exatamente. Né? Então, é muito fácil de você imaginar e se localizar com esses dados, né? Exatamente, de se georreferenciar também, né? De se localizar, exatamente. E aí, quando o Augusto te conta essas histórias e memórias, ele te conta da família da professora Marta Falcão, que é uma família muito conhecida, porque a professora Marta Falcão não só foi uma referência como pesquisadora no ensino da biologia, estudando biodiversidade muito antes disso virar uma pauta atual, né? Como também ela deixou um grande legado de filhos, né, que continuaram se dedicando à pesquisa, às artes, uma escola, né? Sim, netos, né? Netos pintores, a filha diretora de uma escola, uma universidade com seu nome, né? Enfim, um legado para a nossa cidade. Um legado muito bacana. Mas eu também me recordo que ali naquele trecho, não só as edificações da rua principal, nós tínhamos também vilas, né? Sim, e isso, Augusto nos conta quem eram essas pessoas, essas famílias. Então são uma riqueza assim de detalhes, de informações e de memórias que uma entrevista, né, uma narrativa, ela é capaz de nos fornecer para a cidade de Manaus. Muito bem, eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente vai falar sobre a segunda e a terceira edificação que dão origem a esse livro premiado, né, pelo projeto Frauta de Barro da editora Valer. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco com a pesquisadora Lauriane Teixeira, autora do livro Casas e Memória, que é um livro editado pela editora Valer, como um dos projetos escolhidos no projeto Frauta de Barro. Esse livro ele é baseado em 3 edificações da cidade de Manaus. Nós já falamos da primeira, na Avenida Joaquim Nabuco, né? E agora, vamos falar da segunda? Sim, vamos falar. Conte-me um pouco. Bom, a segunda edificação, ela fica localizada na Avenida 7 de Setembro, né? Mais uma vez, especificamente ali no recorte também entre o cruzamento da Joaquim Nabuco e a Getúlio Vargas. Também Joaquim Nabuco e Getúlio Vargas. Um trecho bem também emblemático, né? Sim. Gente, o trecho da Joaquim Nabuco para Getúlio Vargas é o trecho que você pode pensar de Colégio Santa Doroteia, que vão da Joaquim Nabuco a Getúlio Vargas, Beneficente Portuguesa, não é isso? As lojas, a loja Americanas, bem de canto. 7 de setembro é justamente ali onde ficavam os cinemas, né? Exatamente. E onde ficava o internato São Francisco da família da Mazé Mourão. Isso. Né? Então, ali a entrevista foi concedida com a professora arqueóloga agora aposentada, a professora Arminda Mendonça, né? Ela é atualmente uma das proprietárias, né? Porque é da família dela, né?
Então, a edificação da Arminda também, a história é bastante curiosa, né? Essa edificação, na verdade, que só é uma edificação que está no seio da família, que é a propriedade da família, mas elas são casas geminadas, né? Então, essas casas geminadas, elas foram construídas por irmãos portugueses judeus. Que era muito comum que os irmãos ou a família, ao invés de construírem uma edificação, essa é a primeira forma de condomínio que a gente teve aqui. Construírem casas geminadas, né? Exatamente. Então, essas casas geminadas, né, a maioria dessas casas aqui no centro de Manaus, com algumas exceções, elas são como se fosse uma réplica, né? Como se fosse espelhada, né? Espelhadas. Né? Porque justamente se construía. O que você vai olhar na maioria da história é que a família construía para os filhos. Então, imagina, de 2 a 2, né? Geminadas aqui, o filho 1 e o filho 2. Exatamente. Né? A preocupação de deixar um imóvel para cada filho. Sim, e aí no caso, essas edificações eram desses irmãos, né, em que cada um ficou com uma propriedade, um deles não se adaptou, né, que foi o que efetuou a venda para o avô da Arminda, que era o Alfredo Mendonça. Então ele efetuou a compra da edificação porque ele tinha interesse, né. Você tem ideia, desculpa, dessa família de judeus portugueses, qual era? Qual era o nome da família? No livro, vocês me perdoem aqui, porque são muitas as informações. São muitas informações. Mas no livro tem o nome. E a pesquisa se baseia justamente nas pessoas que ela entrevistou. Exatamente. Mas no livro, né, quem tiver aí a oportunidade... Fica pro livro, sem spoiler. É verdade. Então, no livro você encontra todos os nomes, quem são esses proprietários, né? Enfim, então o avô da Arminda, Alfredo Mendonça, apesar também de ser o mesmo sobrenome, Mendonça, da edificação da Arminda e do Augusto Mendonça, eles não são da mesma família, né? A família Mendonça é enorme, né? Isso. E aí o avô da Arminda comprou a edificação e aí ele comprou para dar de presente para a esposa, de casamento, né? Na verdade, ele já havia se casado e ele queria dar essa edificação para ela de presente. E antes de entregar a edificação, ele fez uma reforma, que essa reforma incluía algumas modificações na edificação. Uma delas é a sala de banho, né? São duas aqui que eu vou comentar. A sala de banho, que é um dos únicos exemplares de sala de banho português nessas edificações no Centro Histórico de Manaus, né? Um dos exemplares ainda em perfeito estado. Assim, claro, com algumas variações em função do tempo, né? Gente, as salas de banho, na sua grande maioria, foram divididas em 2 banheiros menores. É muito difícil encontrar edificações com salas de banho ainda inalteradas. Exatamente, Inclusive, como os portugueses chamavam a sala de banho, porque era um espaço bastante amplo, né? Muito similar às alcovas, que são quartos mesmo, então tem a presença de banheira, essa edificação da Arminda, inclusive, tem um chuveiro, que era um chuveiro extremamente moderno para a época, que era um chuveiro que você tinha, como se fosse uma cabine, e você tinha não só a saída da água normal, como a ducha do chuveiro, mas você tem são semicírculos pelas laterais. Sim. E que você tinha a saída de água também pela lateral e ainda a possibilidade de escolher água fria ou água quente. Isso, né? É um toque de modernidade que existia muito nos hotéis ligados às regiões de estação de águas, né? Que era tradicionalmente o creme de la creme, né, da hotelaria. E também um adendo que a nossa língua ela era até então muito influenciada pela língua francesa, e a sala de banho vem do francês, salle de banho. Verdade, sim. E eram realmente verdadeiras salas, e na maioria das edificações que hoje ainda funcionam como residências, a grande maioria migrou para fins comerciais. Sim. Houve uma alteração
né, foi dividido. Hoje nós temos o hábito de ter mais banheiros na casa. Exatamente. Né? E é muito raro você encontrar uma sala de banho original. É verdade. Né? Na casa da Arminda ainda é o único exemplar existente aqui no Centro Histórico de Manaus, registrado ainda como uma edificação residencial, que não teve essa alteração ou uma drástica alteração, né, nesse ambiente. E por esses detalhes a gente vê o toque de requinte, né, da família à época, né? Sim. Inclusive, uma outra característica muito importante é que ele mandou construir, porque essas edificações elas têm uma tipografia, uma tipologia com tipo de entrada, especificações da arquitetura. Então, as entradas dessas edificações, né, quem tem o costume de passear pelo centro vai observar que essas edificações, a entrada é pela lateral, né, nós temos um portão lateral. Essas edificações que são na pista, né, algumas outras edificações que possuem jardim, aí são outras configurações, mas geralmente a edificação, elas têm essa mesma tipologia, a entrada pela lateral. É porque as edificações com jardim na frente, que eram conhecidas na época como bangalôs, eles vêm a partir da década de 40 em seguida, né, influenciada por Hollywood, enfim. Até então, todas as casas elas eram localizadas na calçada. Exatamente. Né? As pessoas tinham o hábito de utilizar a calçada, os batentes da casa, como forma de confraternizar com a vizinhança, né? Exatamente. Então as casas ficavam encostadas na calçada. Inclusive, no livro, é importante esclarecer porque acho que é um adendo que eu posso fazer aqui sobre o livro, né, e sobre essas edificações, é que como eu sou fruto, né, eu sou mestra em ciências humanas, de um programa interdisciplinar, e eu já vinha nessa caminhada interdisciplinar, o livro também tem uma proposta interdisciplinar. Então eu trago uma abordagem sobre o patrimônio, falo sobre o que é o centro histórico, o que é o centro antigo, sobre essas considerações que não sou arquiteta, né, mas pude consultar. Mas o livro conversa bem a linguagem da arquitetura, da história e da geografia, que é realmente a tua área, né? Sim, sim. E, enfim, e aí na edificação da Arminda Mendonça, que é muito importante aqui pontuar, é que ele mandou confeccionar um jardim de inverno. Né, que lindo! E que atualmente ele já não tem mais essa configuração, porque houve um período dessa edificação que ela foi alugada para algum comércio, algo do tipo, né? Sim. Então teve uma modificação e que já não tem mais até os vidrais, que eram vitrais, perdão, os vitrais naquele coloridos, né? Furtacô, né? Que imitam a aurora boreal. Então eles diziam que tinha essa visão, né? Gente, para quem é mais jovem, que tipo bugou a cabeça de jardins de inverno na Amazônia, realmente a gente não tem inverno na Amazônia. O que é considerado jardim de inverno são os jardins construídos internamente na casa, cercado por vidros, né? E existia um período onde esses vidros não eram simplesmente vidros comuns, eram vitrais coloridos, às vezes com essa característica iridescente que simula a aurora boreal, às vezes com imagens formadas a partir dos vidros coloridos, né, dos vitrais, e que são características de um requinte de uma época, né? Onde os detalhes eram muito importantes para diferenciar uma edificação comum de uma edificação de bom gosto, de estilo, né? Até mesmo porque, trazendo um link sobre essas características arquitetônicas, né? Como elas são resultado tanto do ecletismo como da influência, né, ideológica da Belle Époque, de várias culturas, né? Porque a gente é uma cidade que naturalmente, em todos os ciclos econômicos que a gente teve por aqui, a gente teve uma mistura de culturas diferentes, né? E isso refletiu em tudo. O amazonense
ele é eclético porque ele é formado por vários povos diferentes. Sim. E, então, essas edificações em específico, né, com essas características, essa estética na arquitetura, era justamente porque essas edificações com influência tanto do ecletismo, que era o modelo, vamos dizer, o projeto que se tinha de ideia da arquitetura naquele período, né? Então, essas edificações, elas deviam também representar certa estética, né? O status também dessas famílias, e elas deveriam ser como se fossem obras de arte. Por isso, tanto esse requinte de detalhes, né, decorativos na fachada e internamente também. Lauriane, nós não temos mais tempo, mas eu te convido para a gente continuar no próximo programa falando sobre a terceira edificação e fazendo as nossas considerações finais. Pode ser? Sim. Muito obrigada. Então, obrigada pela audiência de vocês e a gente continua com mais Lauriane Teixeira falando sobre casas e memória da cidade de Manaus.